Então, meus irmãos, nós vamos iniciar os trabalhos dessa quarta-feira. Como nós sabemos, é um dia, como todos os outros, são importantíssimos, mas hoje é aquele dia em que nós já nos preparamos desde cedo para trabalhar em benefício de tantos necessitados que chegam aqui dos 2 planos de vida. Então, é um trabalho muito lindo, que exige dos médiuns, assim, uma doação muito grande. E a Falange de Luz de Abel Sebastião de Almeida, presente sempre, dando todo o suporte necessário para que uma noite como essa traga os benefícios incontáveis com que todos nós aguardamos no nosso coração. Então, hoje, o nosso irmão que viria, o José Soares, ele não entendeu exatamente que hoje houve alguma coisa que ele é super pontual. Então, hoje, quem vai fazer a nossa palestra vai ser o nosso querido irmão Gilberto, que está sempre pronto a atuar, com o brilhantismo de sempre, e nós vamos ouvi-lo nesse momento. Então, ele vai ler o Livro dos Médiuns, no capítulo... Antes, eu queria falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, o pedido que o Dionísio fez na última reunião sobre as caixinhas de leite, que vão servir para as quentinhas. Nós temos, inclusive, a campanha de morador de rua nesse próximo domingo. Mas é só para saber que, quando vocês tiverem aquelas caixas, a gente está voltando a aceitar aquelas caixas para funcionarem como quentinhas. Eu queria também falar sobre 2 coisas que eu considero importantíssimas e que depois eu vou até pedir que a gente possa, não hoje, mas num outro momento, uns 5 minutos antes de começar, chamar atenção para isso. Nós estamos com 2 serviços aqui que merecem, como todos os outros, uma grande divulgação. Seria, em primeiro lugar, a mocidade, que esse rapaz que está conosco é uma pessoa muito dedicada. Estamos atualmente já crescendo o número de alunos, mas é preciso... Hoje não é até o dia tanto para divulgação, porque é um dia... O ideal é que seja na segunda-feira. Mas aqueles que têm filhos ou sobrinhos, trazer para a mocidade. A casa precisa ser renovada, a verdade é essa, não é? E esse pessoal que está trabalhando, que está adquirindo conhecimento na mocidade, tem outros trabalhos ligados a ela, é de uma importância absoluta. Então, é às quartas-feiras, no horário, é 7h30 às 8h30, né, Sandra? Isso é muito importante, a gente vai ter que divulgar muito isso. E outra coisa também, a assistência fraterna, que não tem se falado muito sobre isso, que é um trabalho de uma importância imensa. Por quê? Você vem ao centro espírita, meio perdido na sua primeira vez, aí vem assistir a palestra, o passe, mas, às vezes, a pessoa é portadora de um transtorno muito grande, de dores muito grandes, e ela precisa, assim, de um acolhimento maior. Então, quem desejar, esse serviço sempre aconteceu na nossa casa, e a gente tem que divulgar muito isso. Eu estaria à frente, mas com outras pessoas, porque o horário é segunda-feira, das 7h30 às 8h. Nesse horário, você pode atender uma única pessoa, não é verdade? E ela pode até voltar e tudo mais. Mas vamos supor que cheguem 3 pessoas para a assistência fraterna. Então, tem essa equipe que sempre funcionou, que é a Nery, que é a Sayumi e que é a Karine. Então, tem assim, mais uma pessoa, ocupa outra sala e vamos lá. Ou quem estiver disponível e tiver, assim, já um conhecimento da doutrina e um approach também, porque fazer uma assistência fraterna não é complicado, mas tem que saber abordagem, tem que saber ouvir, tem que saber qual é o direcionamento que você pode dar, que muitas vezes está se contando uma história complicadíssima. É ouvir, mas não é ouvir só com olhar de paisagem, é ouvir mostrando o amor que a gente tem e, sobretudo, que a casa oferece, que seria o quê, exatamente? Seria o nomezinho à mesa, orientar no sentido do culto do Evangelho no lar, o passe, são elementos importantíssimos para auxiliar esse alguém que chega, Mais do que a nossa visão, muitas vezes, que nós não temos um processo terapêutico tão grande para atuar na resolução dos conflitos. Mas o amor resolve muita coisa e contagia. Então, eu passo nesse momento a palavra. Tem a página para você ler? Boa noite, meus irmãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o tema, os obreiros do Senhor.
Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. Ó Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, da qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom estudo a todos. Alô, agora sim. Bom, vamos dar continuidade então ao estudo que o Alci fez na semana passada, do capítulo 6, né? Ele iniciou o capítulo 6 e eu vou dar continuidade falando das manifestações visuais, que o Alci começou a falar semana passada, e sobre a teoria da alucinação. Então vamos lá, né? Começa aqui no item 104 e Kardec nos diz: o espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Eu marquei aqui em amarelo, né, porque ele começa a falar de aparição, o Alci até comentou isso na semana passada, porque existe uma diferença entre aparição, né, vidência e materialização, né? E nesse momento aqui, Kardec ainda mistura um pouco as duas coisas. Então ele diz: uma aparição pode ser visto por alguns só, pelos médiuns, mas essa aparição pode se tornar uma materialização a ponto de poder a gente tocar, né, e o espírito tocar na gente. A Gesilda mesmo disse que Dr. Valente,
num caso de materialização, o espírito tirou o óculos que o Dr. Valente usava, né? Então você toca e ele te toca também. Só que aí todos veem, né? Não precisa ser mais médium. Quando se materializa, a aparição é visível a todos, a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Na vidência, só os médiuns veem, né? E aí, continuando, né? Dado se possa atribuir a ilusão ou uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Ou seja, quem assiste uma materialização ainda sai com dúvida porque realmente não quer acreditar, né? Não tem olhos de ver, como dizia Jesus, né? Porque é o que Kardec diz aqui, né? Oi? Não, peraí, senão não adianta, as pessoas não ouvem. Nem aqui no auditório, nem quem está ouvindo de casa, né? No caso, as aparições, elas são vistas pelos médiuns que têm realmente essa faculdade, né? Já as materializações são vistas por qualquer um. Aí é a diferença entre isso aí, aparição e materialização. É importante a gente deixar claro esse ponto, porque no caso do texto aqui não fica muito claro, né? Ele trata as duas coisas juntamente, né? Mas a gente tem isso. Só que na verdade, vamos dizer assim, uma é a aparição dos médiuns e outra é materialização, que aí fica visível a todos, e a materialização em alguns casos fica até palpável, né? Como ele está dizendo aqui, né? Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém os que se têm dado nesses últimos tempos pela influência de alguns médiuns de grande poder, e ele coloca aqui, né, entre outros, o Sr. Home. Quando eu fiz a apresentação, tem um mês mais ou menos atrás, eu citei esse Sr. Home, que era um médium que fazia, inclusive, levitação. Ele fazia levitação dele próprio e de outros, e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis. Provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Então, só para a gente reforçar, isso foi o que eu mostrei na outra apresentação que eu fiz, é que esse médium, o Sr. Home, ele fazia materializações, fazia movimento de mesas, cadeiras e levitação de pessoas, né? E muitas vezes ele mesmo, o médium, se levitava e as pessoas viam e passavam por baixo dele, né? E tem um livro, que isso foi depois de Kardec, William Crookes. Esse livro aí é bem interessante de ler, né? Ele fez experiências com uma médium, Florence Cook, e pelo espírito de Kate King, que se materializava, e ela se materializava de forma palpável, que William Crookes fez várias experiências, tirou a temperatura dela, fez uma análise do corpo dela materializado, e está documentado nesse livro, Fatos Espíritas. E William Crookes era um cientista da Inglaterra, né? Que ele inclusive foi um dos criadores do tubo de raios catódicos, que depois veio ser feito a televisão e outros equipamentos, né? Raio-X, tudo a partir dos trabalhos que William Crookes fazia. Então, além do trabalho científico dele, ele fez o trabalho espírita, né? E escreveu esse livro, fez bastante experiências de materialização palpável, né? Foi bem importante, né? Alci vai falar? Está habilitado? Alô? Só para comentar que nessas experiências do William Crookes, ele fez uma que foi bastante chocante.
ele colocava uma panela de parafina quente, e pedia para Kate King deixar o braço dentro da parafina quente e desligava o fogareiro. Com o tempo, aquela parafina endurecia. Quando ela desmaterializava, ele criou os moldes da mão, do pé, dos braços, da perna dela. Quer dizer, só uma materialização tu conseguiria colocar sem nenhum sofrimento a mão dentro, sem destruir. É isso aí. Exatamente. E aí Kardec continua então: todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Então é isso que ele vem fazendo, Kardec, mostrando que, através do perispírito, através da física, de todo o processo, não é nenhum milagre, né, uma aparição, mas é um processo que, inclusive, se pode repetir. O problema é que, por exemplo, William Crookes, Mauro, o William Crookes fez isso com uma médium. Alguns cientistas querem ver e querem ir para o laboratório deles e fazer sem a presença de um médium, não consegue, não replica dessa forma. É interessante também que, dependendo da potencialidade do fluido magnético do médium, né, a aparição, a materialização, ela pode ser feita à luz, como nós estamos aqui. Uma delas é o Douglas Home, e outra é a Kate King. Ela se materializava assim, na claridade. Isso. Porque a claridade, ela queima o fluido, mas Exatamente. quando a potencialidade do fluido é muito, muito grande, eles apresentam a luz. Mas depende de um médium que possa ceder muita energia, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Espera aí. A evolução assim, dos estudos do espiritismo em si, na sua parte de codificação e tudo, passou daquela primeira época que isso era uma coisa ainda que se assistia no sentido assim de um grande espetáculo, né? E depois, isso hoje em dia, o que ocorre? Que quando tem sessão de materialização, elas visam quase sempre recomposição de saúde. O Cristo Consolador, em que eu fui algumas vezes com meu pai, quando você ia a uma sessão de materialização, era chamada para diretores de centros espíritas, que estavam afinizados, que não ia ficar... não era nada disso. E papai encontra uma paciente dele, fala, quanto tempo? Ela disse, doutor Valente, eu estou aqui em tratamento para um câncer. Não no sentido de curar o câncer, mas no sentido de tirar a dor. Uhum. Então, eles sentavam todos os necessitados nas primeiras filas e eu vi um espetáculo maravilhoso, que era esse monge do Tibete, saindo médium, gemendo, e aquela sessão fluídica, uma figura, uma coisa assim, e vinha na mão com uma varinha que eu nunca vou poder descrever a você o que era, com luzes que giravam numa velocidade, e ele tocava naquelas pessoas. Foi energia, fantástico, né? Esse trabalho. É a mesma coisa, não faz mais sentido as mesas girantes, o efeito, né? A gente faz a psicografia, tudo a materialização hoje em dia se utiliza para fazer o bem, a cura, não só para demonstrar, né? Naquele início era como demonstração, vamos dizer assim, né? Só para finalizar aqui essa parte, né? O Peixotinho, que era outro médium aqui no Brasil que fazia isso, né? E a autenticidade dos fenômenos que ocorriam através do médium, o Peixotinho, puderam ser testemunhados por Chico Xavier, por exemplo, dentre outros, que autenticou os registros fotográficos das materializações. Essa foto aí é uma materialização que foi feita, tem até um cobertor na janela aqui, na casa do Chico Xavier, lá em Uberaba, né? E o Chico Xavier disse, realmente eu fui testemunha e presenciei o fato, né? Foi naquele ano, 1948, que ocorreu o primeiro encontro entre duas grandes personagens do espiritismo na cidade mineira de Pedro Leopoldo, e aí existe um livro aqui, Dossiê Peixotinho, que narra essas experiências que Peixotinho fazia, né? Essa aqui é
Peixotinho deitado na cama aqui, cedendo o ectoplasma e a materialização do espírito na casa do Francisco Cândido Xavier, né? E aí, dando continuidade, então, né? Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais o tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. Então, é possível que o espírito, com o auxílio das energias dos médiuns, né, atue sobre o seu perispírito, que normalmente não é visível, e ele se torne visível, né? E aqui, só para a gente ver que Kardec não era louco, né, naquela época, hoje em dia os próprios cientistas estão dizendo o seguinte: existe uma matéria e uma energia que eles estão chamando de escura, escura porque a gente não vê e os nossos instrumentos não medem, né? Mas existe. Ele já tem comprovações por outros meios de que existe, porque o efeito gravitacional dessa contingente de matéria pode ser detectado, né? Então, matéria escura é a denominação dada a uma grande quantidade de matéria de natureza desconhecida, cujo efeito afeta gravitacionalmente a dinâmica das galáxias e do próprio universo. Então, os cientistas agora estão tentando entender exatamente o que é matéria escura. Microfone. Sim. Quem é que está pedindo? A Edna. Então, tem uma corrente de cientistas atualmente que eles já pesquisam, quer dizer, eles pesquisaram muito, eles pesquisam muito sobre isso, né? E eles já estão chegando à conclusão de que essa matéria escura realmente é aquela que dá início a qualquer produto material, digamos assim, no mundo. A gente já sabe disso, a espiritualidade nos disse antes, né? Exato, já há 150 anos atrás, né? E aí, só, né, o efeito, isso é uma galáxia, né, e ela só se mantém nessa estrutura, porque ela gira muito rapidamente, né, e as estrelas não se afastam, porque existe alguma coisa que mantém elas juntas, e essa alguma coisa é uma matéria escura que gera uma força gravitacional para mantê-las unidas, né? Então, esse conceito é confirmado cada vez mais, né? E aí Kardec dizia, né, a condensação precisa que se tome essa palavra na sua não se tome, né, na sua significação literal, empregamos-la apenas por falta de outra, e a título de comparação, a condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente ao seu estado etéreo e invisível. Podemos aprender esse efeito atentando no vapor, que passa de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa, né? Então, a água, quando está a umidade no ar, a gente não vê. Aí começa a juntar muita umidade, vira uma nuvem, né? Depois se transforma em água. Se a água pode fazer assim, o perispírito, de alguma forma, também pode atuar dessa forma, tornando-se visível e depois tornando-se invisível de novo, né? E aí, aquele ponto que a gente discutiu no início ali, né, só para reforçar, né, vidência e clarividência, né? Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Esse é o médium que consegue ver o espírito, que talvez tenha que fazer algum tipo de materialização para que seja visto, né? Isso a gente vê nas obras de André Luiz, que algum espírito mais elevado que visita nosso lar ou visita algumas, ele tem que, de alguma forma, se materializar lá para que os espíritos que moram em nosso lar possam vê-lo, né? Então, existe uma materialização
num certo nível para que o vidente veja aquele espírito, mas não suficiente para que nós vejamos com a nossa vista, né? Mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Na clarevidência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarevidente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Isso foi o que a gente estudou com Hermínio Miranda, que o espírito consegue ver as cenas gravadas do passado, consegue ter uma visão do futuro, né? Além de ver os espíritos também, né? Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas. Isso é diferente, isso é mediunidade, né? E é diferente da materialização que todos veem, né? E Kardec continua aqui, né? Esses diferentes estados dos perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases, com a água, por exemplo, que evapora com calor, né? Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium, não é o ectoplasma. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação que a Edna vinha dizendo. Se for bastante abundante, se materializa em qualquer condição. Se não é suficiente, talvez nem consiga chegar à materialização, né? Para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. Entre esses motivos figuram as condições da prova, porque passa a pessoa ou o espírito, os inconvenientes emocionais para a pessoa, as complicações familiares que poderia resultar e assim por diante. Isso é uma nota que está na tradução do Livro dos Espíritos de Herculano Pires, que lhe diz, esses outros fatores que Kardec menciona, né, Herculano Pires lista como alguns desses aqui, né? Tem que ter um motivo para que aquela aparição ocorra, né? Então, é mais um motivo para que isso se passe, né? É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Outra propriedade do espírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Aqui eu botei em azul, né, quando Kardec diz, né, matéria nenhuma no nosso mundo aqui, na nossa condição, né, material. Mas a matéria escura, ou seja, existe uma cidade, nosso lar, né, com casas, com portas, e os espíritos não atravessam aquela matéria, porque eles são feitos daquela mesma matéria, né? Então, são dimensões diferentes, né? Então, o espírito, quando está em nosso lar, as paredes, as coisas, ele senta, ele deita, né, e ele não atravessa a cama dele, porque a cama dele é feita da mesma matéria que ele é feito lá, né, de matéria escura, como os cientistas chamam, né? Ele atravessa a nossa matéria. Agora, nós atravessamos. Quando a gente pega um foguete e vai para a Lua, a gente cruzou aí as cidades espirituais, cruzou. Então, a gente atravessa aquela matéria e eles atravessam a nossa matéria, mas cada um dentro da sua não atravessa. Então, não é qualquer uma, né? Não atravessa a nossa. Né? Isso é importante, né? Oi. Olha lá, ó.
Essa penetrabilidade se dá por alguns motivos, né? Um deles é que a nossa matéria, ela não é compacta. A nossa matéria é cheia de poros. Exatamente. Então, e por outro lado, o perispírito, pela sua própria modificação nas células, na arrumação das células, ele pode penetrar em qualquer espaço, né? Da nossa matéria. Porque quando ele está em nosso lar, que é feito de matéria que a gente não vê, né? Ele anda, né? André Luiz conta, né? Antes de aprender a levitar, ele caminhava pelas ruas de nosso lar e ele não penetrava no tudo bem. ambiente, Aí, né? mas aí, Porque... aí é a questão de aprender, do espírito aprender a se movimentar no plano sim, espiritual, mas né? eu não digo pela levitação em si, eu digo pela penetrabilidade, ou seja, sim, ele não penetra na matéria do que é feita as coisas no mundo espiritual, né? Ele penetra a matéria nossa aqui. sim, mas assim, mesmo o espírito estando no plano espiritual, ele tem dificuldade, por exemplo, Ghost, ele queria entrar na casa da namorada, ele queria ir para lá, ele queria fazer um monte de coisas e ele tinha muita dificuldade, não é? Então, quem o ensinou? Aquele espírito que era, digamos, entre aspas, do mal, que já sabia todas essas técnicas, não é? Então, o espírito, quando ele chega no plano espiritual, é como se ele fosse um saco vazio. Então, ele vai se enchendo de fluidos até ele começar a aprender a se movimentar. Aí ele vai entrar, digamos, numa outra escola, que é justamente essa questão de penetrar, de falar, de se comunicar e também observando os objetos, como é que ele vai usar cada um. Sem dúvida, mas tá bom? Cada um no sim, seu sim, mundo. é uma questão no plano físico e uma questão no plano espiritual. Ele atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos aqui, né, no planeta Terra, nas nossas construções. Eles entram nas nossas casas mesmo com a porta fechada. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Não são raras, nem constituem novidades as aparições no estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos, ou seja, a gente não vê só quando está dormindo, né? É acordado também. A história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado, tão frequentes são nos dias de hoje, e muitas pessoas há que as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos serão os que não conhecem alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. E aí Kardec aqui já começa a entrar no segundo assunto que a gente cobra aqui, que é a alucinação, né? Os cientistas, como não acreditam no mundo espiritual, só acreditam no mundo material, diz o seguinte: se você viu uma pessoa que morreu, isso é uma alucinação, a imaginação sua, mesmo que você não soubesse, não tinha nem ideia que ele tinha desencarnado e que ele aparece para você, não, é alucinação, você imaginou que viu, não viu, né? Então Kardec começa a entrar nesse momento, e aí ele diz, né, algumas partes a gente vai pular, porque senão é cansativo e eu diria é longo, a gente não vai conseguir cobrir hoje, mas Kardec começa o seguinte: alguns pontos sim são alucinações, existem algumas pessoas que, né, viram outra coisa, acham que viram um espírito, ou tem pessoas que têm problemas mentais e a alucinação ocorre realmente, mas não somos todos loucos, então nem tudo é alucinação, né? As considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, e aqui ele começa, né, que eu vou pular esses pontos, que ele começa a dizer o seguinte: a gente tem glóbulos dentro do nosso olho, principalmente quando a gente vai ficando com idade, que a gente vira a cabeça assim, a gente vê um pontinho andando preto para um lado, para o outro, isso é muito comum. A pessoa vai desenvolvendo glaucoma, vai desenvolvendo catarata, começa a ver sombras. E Kardec faz essa análise e fala assim: tem gente que acha que viu alguma coisa se movendo, um espírito andando.
Eu vou pular essa parte porque acho desnecessário a gente discutir aqui, né? Isso aqui é só uma figura que, né, tentando mostrar que em algumas pessoas que vão desenvolvendo algumas doenças nos olhos, vão começando a criar diversos glóbulos dentro da vista, e você vê aqueles glóbulos andando, né? E isso ele chama, inclusive, até hoje, né, um nome médico, né, moscas amauróticas, que são pontos negros que criam na vista e as pessoas não podem confundir. A gente vai cortar isso aí porque é desnecessário, né? O mesmo se dá com centelhas, feixes, luzes na vista. Então ele analisa uma série de coisas e fala, ó, não vamos confundir isso com visão de espíritos, né? E aqui ele começa então, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Então ele vai dizer o seguinte, como é que um espírito aparece, né? Até no Pinga Fogo a gente estava analisando, né, dizendo o seguinte, espírito é energia pura, né? Nós fomos criados à imagem de Deus, né? Somos espíritos por energia, mas para a gente poder se manifestar no universo aqui, no mundo material, a gente tem um perispírito que já é um corpo semimaterial, e quando a gente encarna, esse corpo mais pesado, né? Então a gente está ligado a um corpo, né? Semimaterial, o que dizia Kardec, porque é uma matéria que a gente não enxerga, mas é matéria, né? E esse perispírito é um instrumento com que o espírito realiza diversas coisas, desde o movimento das mesas que a gente viu no início lá, do movimentação de qualquer objeto, até a sua aparição para que a gente veja, né? E ele diz, é o conhecimento do perispírito que torna possível tudo isso, né? O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Ou seja, até então, aparições, e muita gente acredita ainda, é milagre, né, sobrenatural e coisa assim, né? Não é. Exatamente, o sobrenatural é porque a gente não conhece as leis ainda. A hora que a gente passa a conhecer, deixou de ser sobrenatural, passou a ser natural, né? Dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho, ou seja, foram os espíritos que explicaram a Kardec, e Kardec nos passa como era que o processo se dava, né? Através do perispírito e como isso é feito, né? Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Então, o que o Kardec está fazendo vamos entender como esse processo todo se dá, antes da gente entrar na psicografia diretamente, né, na psicofonia e na comunicação, mas a gente passa a ter uma ideia global de como o processo funciona, né? Tanto melhor as compreenderemos quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Longe estamos de considerar como absoluta e como a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja, ainda hoje sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Ele está dizendo, quem nega o espiritismo diz, não, é invenção, é alucinação, né? Mas a gente tem visto que a teoria que Kardec desenvolveu, que não foi ele
que criou, né, através dos próprios espíritos, se mantém até hoje, né? Nada foi negado ainda e cada vez a gente caminha mais para comprovação do que para negação, né? E aí a teoria da alucinação, né? E Kardec então começa: os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Toda a gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. E aparentemente até hoje não, né? Porque eles ainda não entenderam a consciência, eles estão procurando a consciência como resultado do cérebro material, quando na verdade a consciência é do espírito, né? Como ser. Então, eles ainda não conseguem explicar diversas coisas, né? Não tendo a ótica e a fisiologia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em dadas circunstâncias? Tudo querem explicar pelas leis da matéria, seja, forneçam então, com o auxílio dessas leis, uma teoria boa ou má da alucinação. Sempre será uma explicação. Na verdade, eles dizem que a alucinação existe, mas não conseguem explicar exatamente, não entendem muitos ainda, né? Porque, por exemplo, alguém consegue prever um fato que vai acontecer mais adiante, acontece, ou consegue ver uma coisa que se passou distante e a pessoa teve, né, através de um contato com o espírito, ou se deslocou espiritualmente até lá e viu. Até hoje a ciência não consegue dar uma explicação para esse tipo de coisa, né? A causa dos sonhos, nunca a ciência a explicou. Atribui-os a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Consiste isso em explicar uma coisa que não é conhecida por outra que ainda o é menos. A questão permanece de pé. E aqui a gente sabe, né, nós espíritas, que durante a noite a gente sim encontra com outros espíritos, né, encarnados, desencarnados, né? A gente volta aqui na nossa casa muitas vezes para participar de atividades durante o sono do nosso corpo, né, que continuam, atividades que a gente deu início aqui durante a noite aqui. Isso, e a gente sonha, né? E a ciência não explica por que esses sonhos e por que certos sonhos se dão de certa forma, né? A gente começa a entender por quê, né? Não é alucinação nem imaginação, né? Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita essa solução, que não o é, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas. Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou. E aí eu estava vendo no outro dia um documentário na TV, acho que não sei se foi na Netflix, sobre o Paul McCartney. Ele estava contando sobre as músicas que ele escreveu e ele diz que teve uma noite que ele sonhou com uma música e pensou, né, naquela música durante a noite, durante o sonho. Ele acordou, naquele tempo ele não tinha um gravador em casa fácil, não tinha celular, não, né? Ele achou um piano e antes que ele esquecesse, né, o que ele tinha sonhado, ele foi lá e ficou dedilhando a música no piano, né, reforçando depois que acordou, para que não esquecesse e para memorizar, né, e acabou depois virando uma composição de sucesso, né, que ele foi inspirado à noite, né? E os cientistas não explicam como é que você tem uma inspiração dessa noite e ela se tornou uma música de sucesso, né?
Não está ouvindo, não. Está habilitado ali? Tá ligado? Agora. Tem o fato importante do Champollion, né? Quando ele estava estudando a pedra de Roseta, ele dorme sob a mesa de trabalho e quando ele acorda, durante o sono, perdão que eu fui consertar aqui a microfonia, durante o sono, ele é levado ao Egito e um egípcio apresenta ele e começa a decodificar para ele todos os hieróglifos na parede e explica o sinal, o sentido de cada símbolo. Quando Champollion acorda, ele relembra o sono e consegue, a partir daquele dia, decifrar a pedra de Roseta e esclarece. Londres, né? Que tem escrito em egípcio, em copta e numa outra língua, em grego, o mesmo texto, né? Porque até 1800 e pouco tinha se perdido a gramática e o sentido das palavras do Antigo Egito, né? Daqueles símbolos que eles usavam. E exatamente Napoleão, quando invade o Egito, leva essa pedra para a França e eles ficam trabalhando para tentar decifrar, né? E aí, exatamente com um sonho, o Champollion consegue decifrar e a partir daí se recuperam todo. Hoje em dia, todo egiptólogo chega lá nas pirâmides e consegue ler o que está escrito naqueles símbolos todos, graças a esse trabalho que foi feito com a ajuda do mundo espiritual, certamente, né? Já. Peraí que a Jossa vem aí, ó. Você vê o seguinte, contemporaneamente, a psicanálise avançou muito nesse ponto com Jung, Carl Friedrich Jung, porque ele se dedicou a isso, ao sonho, ele ficou atento a isso. Então, tem um livro dele que é Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma abertura, nada digamos assim, de se considerar espírito, não era isso, mas deu ao sonho, deu as chaves que vão, assim, Kardec junto, até ele vivendo também muitas coisas que ele narrou, que ele fala sobre os estudos, sobre a clínica dele, o atendimento às pessoas que necessitavam, e ele narra isso. Agora, na Par dos Sonhos, Jung, depois a doutora Nise da Silveira, no Museu do Inconsciente, vem a nos falar sobre isso, até estudando mandalas, muito interessante. Desses estudiosos aceitam os arquivos acásticos, né, como conhecimento, mas não explicam como a coisa funciona, né? Tem interpretações importantíssimas que não só são as preocupações da véspera. Não, tem muito mais aí. Vão ao né? encontro de bagagens anímicas fantásticas. Sem dúvida nenhuma. E Kardec diz, né, então, a questão permanece de pé, né? Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera, porém, mesmo que se admita essa solução, que não é, ainda restaria, né, saber qual espelho mágico conserva assim a impressão das coisas. Como se explicarão, sobretudo, essas visões das coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou, né? Só o Espiritismo nos podia dar a chave desse estranho fenômeno que passa despercebido por causa da sua mesma vulgaridade, como sucede com todas as maravilhas da natureza que calcamos aos pés. Os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação. Quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Se um dia algum sábio se abalançar a dar esse fenômeno, não uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, sobretudo que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de morrerem, que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se este fosse um fato insulado, poder-se atribuí-lo ao acaso. É, porém, muito frequente para ser devido ao acaso que não tem dessas reincidências. É muito comum, né? A pessoa diz, vi uma pessoa, ou me lembrei daquela pessoa exatamente no momento em que ela sofre um acidente, acontece alguma coisa.
É uma alucinação muito estranha que se repete, né? E os cientistas mesmo dizem o seguinte: uma explicação só atende se ela cobrir todos os fatos. Se tem pelo menos um fato que aquela explicação não atende, aquela explicação não serve, né? E essa explicação da alucinação tem uma gama enorme de fatos que ela não consegue explicar, né? Então, essa não é uma proposta viável, né? Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá. Mas quase sempre a que aparece é a quem em menos pensava a que haver. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se podem explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. E tem casos em que mais de uma pessoa pensa, né? Então é uma alucinação coletiva, né? O que não faz sentido nenhum, né? São todos loucos, ou então não é alucinação, é alguma outra coisa, né? Dirão porventura os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de sobrecitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Se, na sua exaltação, a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas, se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação, e não esqueçam que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando a explicação que venha a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Provam os fatos que há aparições verdadeiras que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? Fora de dúvida. De onde se originam? Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação parece-nos estar toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. E aí Kardec juntou algumas perguntas aqui. São sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando, em sonho ou de modo diverso, se veem, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? Isso Kardec perguntando. E os espíritos respondem, sim, algumas vezes, quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê, do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Então, né, pode existir alguma coisa de alucinação, de imaginação, mas nem todos os casos se explicam dessa forma, né? Poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons. Desprendido, o espírito vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como numa chapa daguerreotípica. Daguerreótipo era um primeiro equipamento de fotografia, né? A fotografia começou por aí. Em vez de ser um negativo, como era depois,
era uma chapa e que precisava de horas para fixar uma imagem, né? Por isso que no início da fotografia não tinha pessoas, só tinha paisagens, né? Porque você botava lá, deixava horas aquela chapa lá, tirava a foto da paisagem, não tinha condição de uma pessoa ficar horas parada na frente da chapa para ser fotografada. Só depois que evoluiu é que começou a tirar fotografia de gente, né? Então ele está dizendo, da mesma forma que você deixa a chapa do daguerreótipo horas lá e a imagem fica fixa, em algum momento algumas imagens se fixam na nossa mente e a gente pode rever depois, né? Mas também isso não explica todos os casos, né? A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugidios, que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Então tem horas, se você está com febre, doente, você pode ver coisas, imaginar algumas coisas, mas tem pessoas que dormem e têm sonhos muito reais, né, com premonições, como a gente viu, né, com visões que se tornam realidade depois, né? Então, nem tudo é imaginação pura e simplesmente, né? É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva, mas por que singular fenômeno essas impressões, tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém, não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Ainda menos extraordinário parecerá isto se admitir, como se admite a frenologia, e aí que só para a gente... Não, frenologia eu botei aqui embaixo, né? Frenologia é a doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral e o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento das faculdades correspondentes, sendo esse tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Tinha gente em 1800 que queria medir a cabeça da pessoa e dizer quais as capacidades ela tinha de acordo com o tamanho da cabeça, porque teoricamente isso era o tamanho do cérebro dela, e isso morreu, né? Isso não existe mais. Uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Hoje em dia, através de ressonância eletromagnética, a gente consegue ver que partes dos cérebros atuam dependendo das ações, mas ainda assim a ciência que só vê materialmente ainda não consegue explicar tudo por que funciona dessa forma, né? Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter ao cérebro deixam aí uma impressão em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou a disposição do espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões. E a gente tem que considerar também que a gente sonha, a gente não, quando acorda, não lembra de tudo que sonhou. Aí a gente associa com o que a gente tem na nossa memória, né? Não quer dizer que foi alucinação ou invenção nossa, né? A gente só não tem a visão clara do que a gente realmente vivenciou durante o sono, né? De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Em alguns casos, né, Kardec está pegando fatos, né, dizendo o seguinte: nesse caso isso pode acontecer, mas não necessariamente explica todas as situações. No estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que no estado de moléstia o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido, o equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto que outros se acham de certa forma paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal.
essa a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Como se vê, explicamos essa anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos, em princípio, o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na terra. Ora, a negação de alguns não pode constituir lei. Então ele está dizendo, muitas dessas coisas, a cabeça nossa funciona, a mente não está no nosso cérebro material, né? Está no espírito, né? Que o Kardec chama aqui de alma, né? O espírito encarnado. Então, acreditando no espírito, né, fora do corpo, no perispírito, a gente vai ver que muitos desses efeitos não são alucinação, né? A gente finaliza aqui só com um ponto que a Gesilda comentou, né, que ele diz, né, o Kardec no livro O que é o Espiritismo. Bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso, quando é uma coisa séria? Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando esses nada mais tiverem de aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. A mesma coisa as materializações que se faziam como espetáculo, uma vez que a gente entendeu, e vamos usar isso para coisas com finais morais mais importantes do que simplesmente o espetáculo, né? Bom, era essa a mensagem de hoje. Boa noite a todos.